Essa ovelha não tem esse costume, não. Mas temos. Vamos sossegar, Levi? Gente, fica aqui, é melhor. Mas amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Em nome de Jesus, Deus vai trazer a resposta e trazer o discernimento a respeito dessa urgência que eu estou sentindo. Mas feche os olhos aí por um momento. Aleluia, Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor alertou a minha alma, o Senhor alertou o meu espírito a respeito de uma necessidade de oração, de clamor. Apenas isso. Somente isso, até o momento, somente esse alerta. Pai, eu oro brevemente, pedindo em nome de Jesus Cristo, que se porventura esse alerta a respeito de oração seja em favor de uma necessidade, de uma luta de alguém que aqui está nessa noite, que enquanto eu estiver pregando a Tua Palavra, Deus, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja indo de encontro a essa pessoa, que o Senhor esteja socorrendo essa pessoa, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração, na alma e no espírito. Que haja, amado Deus, um derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder sobre esta vida, amado Deus, sobre nós que estamos aqui, e que ao final deste culto, Senhor Deus, o Senhor me traga a luz, me traga o discernimento, me traga, Deus, o conhecimento do porquê desse alerta. E não me permita, Senhor, tardar, não me permita demorar, Deus, em corresponder, quer aqui ou quer lá em casa, alta madrugada. Não permita que eu tarde, Deus, a demorar a corresponder esse pedido de oração, esse alerta que o Senhor trouxe ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ah, Deus. Aleluia, Senhor. Pai, tenha misericórdia de mim e me conceda a graça de pregar a Tua Palavra, porque neste mundo eu sou o menor dos Teus pregadores, neste mundo eu sou o menor dos Teus pastores, nesse mundo, Deus, eu sou o mais pequenino daqueles que estão na Tua obra, por isso eu peço, me ajude, venha sobre mim a Tua graça, a Tua misericórdia, e conceda-me, Deus, a unção, o saber do Senhor, para proclamar esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Assim, o apóstolo Paulo, homem, se eu pudesse voltar no tempo para conhecer, eu voltaria, assim como se eu pudesse voltar no tempo para segurar na mão de Jesus fisicamente, eu voltaria. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, e cheio do Espírito Santo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículos 6 e 7, ele disse: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração essa luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amém? Amém, Deus. Léo, me dê outro microfone. Meus irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo explicar com muita graça que em nosso coração, em nosso interior, uma luz resplandeceu, uma luz brilhou, e essa luz é o próprio Jesus. Essa luz é a própria presença de Deus em nosso coração, habitando ricamente em nosso coração. Mas ele também diz que essa luz, essa preciosidade que é Jesus, não foi colocado em vaso de ouro, em vaso de prata, foi colocado em vaso de barro, que somos nós.
E isso para que não haja vaidade, para que não haja orgulho, para que não haja nenhuma prepotência. Temos em nosso coração esse bem mais precioso, a própria presença de Jesus Cristo, mas nunca devemos nos esquecer que somos vasos de barro, que somos frágeis, que somos na verdade feitos do pó da terra, não do ouro e não da prata. E é um cuidado que eu sempre tenho diante do Senhor, é um cuidado que eu sempre procuro ter diante de Deus. Eu sempre oro a Deus assim de forma: Deus, não permita que eu me torne vaidoso na tua obra, não permita que eu me torne orgulhoso na tua obra, não permita que quanto mais o tempo passa, mais experiência eu adquire, mais vida com Deus eu tenha, não permita que tudo isso seja motivo de orgulho, motivo de vaidade. Pelo contrário, eu preciso sempre reconhecer, Deus, que sem o Senhor eu não valho nada, sem o Senhor eu sou uma porcaria. Porque com o tempo, meus irmãos, com o tempo é muito comum, infelizmente, com o tempo, muitos pregadores ficarem tão orgulhosos, muitos pastores ficarem tão vaidosos, como se fosse Deus que precisasse deles, como se fosse Deus que necessitasse deles. E não é assim. Somos nós que necessitamos, somos nós que carecemos. Mas Paulo traz essa informação: nós somos vasos de barro, frágeis e totalmente delicados, simples e humildes, é verdade. Mas Paulo diz que nós somos vasos. Nas mãos de Deus, nós somos vasos. E meus irmãos, antes de sermos vasos usados por Deus, nós temos que entender que precisamos ser vasos cheios da presença de Deus. Um vaso vazio não vale nada. Na verdade, um vaso vazio, por mais tapado que ele esteja, ele fica sujo. Mudamos para a casa do irmão Messias, estamos morando lá de favor, e chegando lá nós encontramos um filtro daquele de barro, melhor do que o nosso. Tem três velas, filtro d'água que é uma beleza. O nosso é só 2. Então deixamos o nosso lá no cantinho, tapado lá, protegido, e passamos a usar o dele. A mãe de Jennifer pediu emprestado. Eu fui lá mexer nesse filtro, o filtro estava todo tapado. Quando eu abro a tampa, não é que está cheio de teia de aranha? Estava tapado, literalmente tapado, mas por estar vazio, por não estar sendo constantemente cheio, outro ser, né, foi ocupar aquele filtro, que foi a aranha. Estava fechado, repito, estava fechado, mas ainda assim, sabe Deus como, a aranha encontrou uma forma de entrar ali dentro. Assim somos nós, meus irmãos. Podemos até ser vasos, mas triste será a minha vida e a tua vida se não estivermos cheios de Deus. Toda sujeira, toda praga, toda peste, tudo aquilo que não provém de Deus vai acabar ocupando, vai acabar enchendo, vai acabar, sabe, tomando o nosso coração. Porque vaso tem que ser cheio. De nada adianta você se considerar um vaso de Deus, que canta, que prega, que participa de coral e tantas coisas na igreja, se você estiver vazio. Eu lembro que quando eu ia na roça da minha avó, do meu avô materno, os falecidos, não tinha filtro, não tinha água encanada, e tinha aquele velho pote de barro das antigas. Começava fino e afinava assim, ó, aquele barrigão, água fresca e sempre fresca. Eu nunca encontrei na casa da minha avó aquele pote vazio, sempre tinha água. Todo dia o jumentinho descia lá no córregozinho, lá no rio, e voltava com água para encher aquele pote. E o pote estava sempre cheio, o canequinho ali do lado. Oh, saudade do cheiro, do barro que revestia a casa da minha avó, do meu avô. Não existem mais, infelizmente, nem eles e nem a casa. Oh, saudade que está, né? A geração passada está passando, os nossos avós, os nossos pais estão partindo. E triste é a gente lembrar, né, de coisas que tinha naquele tempo e que hoje não existe mais, como a água friazinha de um pote de barro lá no meio da roça. Mas enfim, aquele pote, aquele vaso sempre estava cheio. Por quê? Porque tinha uma finalidade: saciar a sede de todos que moravam ali e de todos que adentravam ali. Meus irmãos, o vaso que nós somos, a finalidade é essa: é servir
é alimentar, é saciar a sede de todos que estão ao nosso redor. Aleluia, Deus. Não pense que ser vaso de Deus é só para pregar. Não pense que ser vaso de Deus é só para cantar. Não pense que ser vaso de Deus é só para ir na casa de um, na casa de outro e estar orando. É para ser cheio, mas cheio e transbordante de Deus, mas é para estender a mão e socorrer e dar de beber aos necessitados, principalmente os necessitados da presença de Deus. Porque isso sim te torna um vaso. Isso sim vai me tornar um vaso. Um vaso de barro nas mãos de Deus para ser usado por Ele de acordo com a vontade dEle. E é impossível, meus irmãos, é impossível não falar de vaso e a gente não citar Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 18, debaixo da ordem de Deus, ele foi até a casa de um oleiro para ali Deus explicar literalmente para ele o que nós somos. E no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim, Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. A roda era um lugar onde o barro era colocado, havia um mecanismo que fazia com que aquela roda girasse, e à medida que fosse girando, as mãos do oleiro iam formando o vaso. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem lhe pertenceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Amém? Somos barro nas mãos de Deus. E antes de sermos um vaso, meus irmãos, temos que entender que nas mãos de Deus nós estamos sendo moldados. Nas mãos de Deus nós estamos tomando forma. Nas mãos de Deus nós estamos sendo totalmente transformados para ser de fato um vaso de honra. O problema é que ou pressa que a gente tem de sair das mãos do oleiro, ou pressa que a gente tem de sair ali do cuidado de Deus, das mãos de Deus, antes de estarmos formados, antes de estar plenamente prontos, nós queremos, porque queremos sair da mão do oleiro e fazer a vontade de Deus sem a permissão de Deus. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus sem a permissão de Deus é cair num laço de Satanás que beira a morte. É cair nas mãos de Satanás que beira a total destruição. Não pense que só porque você é vaso, você pode ir, você tem que ter a permissão. Não pense que só porque você é vaso, você pode fazer acontecer, tem que ter a permissão. Não pense. Não se apresse em sair da mão do oleiro. Não se apresse em querer dar forma à sua vida de acordo com a sua vontade. Deixa Deus te formar. Deixa Deus fazer com que você se torne aquilo que Ele quer de acordo com a vontade dEle. E não só espere Ele te formar, mas espere também te encher. Espere também fazer a sua vida transbordar da presença dEle. E como isso acontece, pastor? A gente volta para que eu sempre ensino, para que eu sempre toco nessa tecla, meus irmãos. Não existe outra forma de ser cheio da presença de Deus, se não orar, se não clamar, se não buscar a face do Senhor. Sem oração, você é um vaso. Pode até ser um vaso que todo mundo elogia, que todo mundo fala: que crente maravilhoso, que crente maravilhosa, que bênção de Deus você é. Pelo simples fato de você não faltar um culto, maravilha, isso é muito lindo. Mas Deus enxerga o interior, Deus enxerga lá no fundo do seu coração, e o que Deus está enxergando em nosso coração, o que Deus está enxergando no teu coração, um vazio de oração. Essa noite eu tive uma noite assim muito sonolenta. Toda noite que eu dormi bem, os meninos praticamente não me acordaram, eu acordei praticamente assim de forma automática para ver se a fralda do Levi estava ok, mas já beirando às 5 da madrugada. E surgiu uma urgência, surgiu uma emergência lá no trabalho, então eu tive que acordar cedo, adiantar um monte de coisa e antes das 9 sair para socorrer a emergência que surgiu. Eu tive que entrar mais cedo. Mas no meio do caminho eu falei: meu Deus, eu não orei. Hoje eu esqueci de orar. Na madrugada, pela manhã,
surgiu uma emergência, surgiu algo assim fora da curva, e eu acabei saindo de casa sem ter colocado os meus joelhos no chão, mas enquanto eu descia a ladeira, enquanto eu descia até o meu trabalho, eu orei, eu clamei, mas não é a mesma coisa. Meus irmãos, estou tão acostumado a orar de joelho que se eu orar em pé é como se eu não estivesse orando. Se eu orar sentado é como se eu não estivesse orando. Se eu orar deitado é como se eu não estivesse orando. Eu me acostumei a orar de joelhos. Eu me sinto bem, eu me sinto totalmente assim de fato na presença de Deus quando eu coloco os meus joelhos no chão. Mas essa dor que eu senti, esse desconforto que eu senti, foi porque eu me senti vazio. Eu acordei, tomei o meu café, me alimentei, saí de casa às pressas para ir para o trabalho, fisicamente bem, mas a minha alma e o espírito, eu senti aquele vazio desconfortável que só quem está acostumado a ser cheio de Deus sente. Quem não está acostumado não sente não. Dorme e acorda como se não tivesse acontecido nada, mas para quem está acostumado, meus irmãos, a sentir Deus encher, a sentir Deus derramar graça, a sentir Deus derramar as dádivas do Espírito Santo, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, ficou para o meu alerta isso hoje pela manhã. Preciso estar atento, preciso estar esperto para não vacilar. Porque uma urgência ou uma emergência pode me tirar da comunhão com Deus e fazer com que eu saia de casa vazio da presença de Deus. Mas graças a Deus, por mais que eu tenha entrado em um trabalho cedo, eu saí cedo também, cheguei aqui umas 5, 5 e meia e já cheguei orando. As primeiras pessoas que entraram nessa igreja me pegaram aqui de joelhos atrás desse púlpito, me enchendo como não me enchi pela manhã, para que não seja apenas um vaso vazio e totalmente oco. Meus irmãos, estar nas mãos de Deus tem que fazer parte da minha vida e da sua vida essa plena consciência. Queiram ser esse vaso. Se dediquem a ser esse vaso. Não permita ser nada antes de se tornar um vaso. Eu sei que cada um de nós queremos e podemos ser usados por Deus, mas não queiram ser usados por Deus antes de se tornar um vaso nas mãos de Deus. Antes de se tornar um vaso na presença do Senhor. Amém? Essa é a curta palavra que eu tinha a compartilhar para vocês. E confesso que eu estou com a minha alma muito desconfortável. Confesso que eu estou com o meu espírito muito desconfortável. Vamos ficar em pé. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Teu poder, que a Tua autoridade se estabeleça agora, Deus, sobre as nossas vidas. Preguei a Tua palavra, meu Deus, com a minha alma aflita, o meu coração aflito. Lança a Tua luz, Senhor. Resplandeça a Tua luz sobre as nossas vidas. Que todas as trevas, que toda a escuridão sejam denunciadas pela luz resplandecente do Senhor. Que os Teus anjos que estavam a rodear essa igreja, agora entrem. Que os Seus anjos, ó Deus, agora entrem nessa igreja. E que os Teus anjos comecem a trabalhar no secreto, no escondido, no oculto. Que os Teus anjos, ó Deus, comecem agora a operar. Que os Teus anjos comecem, amado Deus, a levantar suas espadas, a golpear nas regiões espirituais todos os nossos inimigos.
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que os teus anjos estejam guerreando aqui dentro desta igreja. E em nome do Senhor Jesus, que toda ameaça, que toda fúria, que toda opressão, que toda seta do inferno, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, seja, Deus, destruída agora. Estenda a tua mão, Senhor Deus, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada criança, e que o sangue do teu Filho Jesus Cristo esteja os cobrindo e os livrando, Senhor Deus, de todos os laços do maligno. Que o sangue do teu Filho Jesus Cristo, Deus, esteja fazendo com que as mãos de Satanás solte por completo vidas, e que o teu Espírito Santo, amado Deus, no coração deste homem, no coração desta mulher, no meu coração, venha trazer, Senhor Deus, a revelação do Senhor, a cura, a restauração e o mover poderoso do Senhor. Cura, amado Deus, essas vidas com a tua graça e com a tua misericórdia, e que haja sobre eles, ó Deus, a tua destra de poder, a tua destra de autoridade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.